Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos pela TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone 38766146 e também o telefone da nossa produção, que é São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, ginecologista obstetra, doutora Carla Iaconelli. Prazer tê-la aqui, doutora Carla. Muito bom tê-la aqui. A senhora é especializada em medicina reprodutiva, é isso? Isso. Qual é a sua especialidade? Porque às vezes eu me atropelo aqui. Isso, medicina reprodutiva. Também conosco a farmacêutica Josete Jimenez. Prazer ter aqui, Josete. Prazer todo meu. A senhora é do Grupo Ativos Magistrais. Isso, uma empresa, somos importadores e fabricantes de insumos magistrais. Debe Arones, prazer tê-la aqui, Debe. É meu, muito obrigada. Como eu te anuncio, como eu te identifico? Porque o currículo de todos vocês são intensos, mas o teu tem mais atividades ainda. Não, eu sou escritora, sou educadora, produtora cultural e estou aqui por conta do movimento Eu Dou Sangue, que vem aí mudando o cenário da doação de sangue no país. É Junho Vermelho, é isso? O Junho Vermelho é a campanha, a ação principal do movimento Eu Dou Sangue. E também conosco o hipnólogo Rafael Carvalho. Prazer. Bom dia. Aqui, prazer é todo meu. Hipnólogo mesmo? Eu trabalho na área de hipnoterapia, eu trabalho com hipnose clínica. Aquele negócio que a gente vê nos filmes que faz assim e fica hipnotizado, é verdade? Nos filmes é muito exagerado. Tem um fundinho de verdade, mas é muito exagerado nos filmes. Muito exagerado é bondade sua. Mas, Debe Arones, fala pra gente do Junho Vermelho. O que é o Junho Vermelho, essa campanha que você desenvolve? Então, o Junho Vermelho começou em 2014. A gente conseguiu trazer o conceito dos meses coloridos para a questão da doação de sangue. Então, a gente conseguiu, a princípio, só em São Paulo e, aos poucos, outras cidades, outros estados foram aderindo e a gente está hoje no Brasil inteiro conscientizando a população da importância de incluir a doação de sangue nos nossos hábitos cotidianos, né? O brasileiro não tem essa mentalidade, infelizmente, né? Por que junho? Por causa do inverno? Tem alguma relação? Também, por causa do inverno e por causa do dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é uma data instituída pela OMS. Então, a gente estendeu o Dia Mundial do Doador de Sangue para o restante do mês, né? E é importante a população se dar conta de que essa deve ser uma ação cotidiana mesmo, né? E o brasileiro se mobiliza para fazer doações. O brasileiro doa alimentos não perecíveis, roupas, colchões, diante de tragédias climáticas que a gente enfrenta periodicamente no Brasil. As pessoas se mobilizam, doam até dinheiro, muitas vezes, pela televisão e campanhas e tudo mais, mas sangue não está na nossa pauta, sangue não está no nosso... O maior gesto de doação que é o sangue, aí já complica. Mas você sabe por quê, Zancope? Eu vou te falar o que acontece. Eu acho que, graças a Deus, nós não temos no Brasil um histórico recente de guerra,
de grandes tragédias. Tragédias que exijam essa... não temos terrorismo, graças a Deus, né? Não está na cultura, né? Não está, então a gente não se lembra que precisa. E também das doações todas que você citou, esse é o mais complexo, né? Porque a pessoa precisa ir, fazer um exame, doar dinheiro, doar roupa. Ela vai na farmácia, vê uma caixinha lá, doa um agasalho. Mais prático. Né? Vai na internet e doa dinheiro. Agora, o sangue, ele tem essa barreira que talvez possa... Extremamente pessoal. E isso é exatamente o nome do nosso movimento. Às vezes, quando a gente recebe mensagens pelo Facebook, tipo, corrige aí, não é eu dou, é eu dou. Não, mas peraí, gente, a gente fala eu dou mesmo, porque quando a gente dá... a gente dá de si. Dar sangue é dar de si, é se envolver. Quando a gente usa essa expressão, eu dou sangue pelo meu time, o que a gente está querendo dizer? Que a gente se envolve, que a gente está lá, que o nosso time, não é? Então, eu dou sangue, quando a gente escolheu esse nome, essa era a nossa intenção, era de mostrar que quando você dá sangue, você dá mesmo, dá de si, você se envolve, você se importa, né? E a nossa abordagem para essa questão da doação de sangue, ela passa muito mais por uma questão de cidadania, que hoje é uma coisa que a gente precisa alucinadamente nesse país, né? De que você faz alguma coisa pelo bem comum, sem nenhuma outra intenção que não fazer o bem pelo bem comum. Pois é, isso acontece principalmente no rádio, na TV, não com muita frequência, mas a gente convocar pessoas para doar sangue em benefício deste ou daquele, aconteceu alguma coisa. No rádio é muito comum, né? Procure o hospital tal e faça a doação em nome de tal pessoa. Sim. Aí as pessoas, né, atendem a esse chamado. Mas o que você fala é um chamado coletivo. Sim. Nós não temos essa consciência de atender um chamado coletivo. Mas essa consciência está mudando, Zancopé, graças a Deus e graças à abrangência que o movimento obteve. Eu me lembro que na Praça da Sé ficava um ônibus lá coletando sangue. Era preciso quase pegar laço as pessoas para fazer uma doação lá. Não era tão espontâneo como o Rafael falou. Por conta da cultura, né? A cultura tem que se estabelecer. E através de campanhas como essa, de alerta, como o Junho Vermelho... Quando alguém entrava no ônibus, ficava todo mundo esperando o cidadão sair. Para ver se ele saía. Se saía vivo. Não, mas veja bem, a gente até pouco tempo se vendia sangue. As pessoas iam ao banco de sangue e podiam receber dinheiro pela doação. Sangue? Sim, isso era uma prática comum e em alguns países isso ainda existe. O problema é que... aqui no Brasil? Aqui no vendia Brasil, sangue? sim. Você ia no banco de sangue, fazia uma doação e recebia um valor. Acontece... Um cachê. Mais ou menos. Agora, o que acontece é que com a mudança dessa... teve uma lei que proibiu essa prática, né? E isso é uma lei muito benéfica, porque o que acontecia? O cara ia lá doar sangue e você sabe que antes de fazer a doação você tem que fazer uma entrevista. Então, eles te fazem algumas perguntas justamente para garantir a qualidade do sangue que vai ser doado. Então, uma das perguntas básicas é sobre bebida alcoólica. Você não pode doar sangue se você bebeu nas últimas 12 horas, se eu não me engano. E aí passa na entrevista e o entrevistador pergunta, você bebeu nas últimas... Não, eu não bebi. Aí tem caso do cara que vai fazer a doação de sangue, bebeu tanto que o sangue estava rosa, inclusive. Tem mais álcool no sangue do que o sangue diluído, entendeu? Então, isso acontecia num momento em que a qualidade do doador em si não era tão... Tem um prazo entre uma doação e outra? Tem. Homens doam a cada 3 meses, mulheres a cada 4 meses, de uma forma geral. 90 e 120 dias é o prazo correto para que se repita uma Inclusive, doação. A doutora pode falar mais sobre esse assunto, porque doutora é bem Carla, a área dela, né? Doutora Carla Iaconelli, é bem a tua área, é isso? Minha área de ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. Ela estava falando sobre a doação ser um ato de altruísmo, né? Você não pode receber nada em troca dessa doação. Isso é muito importante mesmo, principalmente no Brasil. Isso acontece em relação não só a sangue, em relação a órgãos também, e algo na reprodução humana que cada vez é mais feito, que é a doação de óvulos, né? De sêmen também, doação de sêmen. Não se pode pagar por isso. Você nunca vai poder...
pagar por uma amostra de sêmen ou óvulos, porque está na lei e engloba todos os tecidos, né? Doutora Carla Iaconelli, a senhora é especialista em medicina reprodutiva. Então, a gente passa pela infertilidade. Quando alguém deve procurar um especialista? Homem, eu acho que não procura nunca, né? Procura. Os homens Bem também têm escondidinho. muita vontade de terem filhos. A senhora tem um consultório bem discreto para que algum homem chegue lá? Olha, geralmente nós temos eu atendo os casais, Sim, né? sim. Muitas vezes É vem mulher que primeiro leva a o homem. mulher, né? A mulher vai, o homem fica um pouco relutante, mas tem muitos casos em que o homem quer mais ter filho do que a mulher. Principalmente hoje em dia, que a mulher está deixando para mais tarde, né? Então, se eles são um casal de 36, 37 anos, a mulher às vezes quer ter só depois dos 40. Né? É complicado, porque depois dos 40 fica bem mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil. Mas é a programação... Para o homem ou para a mulher? Para a mulher. Para o homem também piora, mas é principalmente a partir dos 45 que começa a cair a taxa de gravidez, né? Então, nós recebemos casais que, após um ano de tentativas, percebem que não está acontecendo, né? E depois desse tempo já é caracterizada infertilidade. O importante é a gente definir qual é a causa, né? O porquê que esse casal não engravida. Porque em um ano, 85% dos casais que não têm alteração alguma engravidam, né? Os outros 15 que não engravidaram naquele ano, uma parte vai engravidar no ano seguinte. E os outros, e vai ficando cada vez mais difícil a partir do tempo de infertilidade, né, cada vez maior. Doutora Carla, eu vou ao seu consultório e imediatamente eu digo, doutora Carla, minha mulher não fica grávida, o que ela tem? Eu vou falar assim, não é o que ela tem, é o que o casal tem. Porque infertilidade é um diagnóstico conjugal. Então, não existe infertilidade do homem ou da mulher, é infertilidade conjugal daquele casal. Não se pode culpar o homem ou a mulher, né? Mas a nossa cultura passa por isso. Quer achar o culpado, né? Alguém é culpado, não é? Eu não engravido por causa dela, eu não engravido por causa dele. Não, né? Assim, é o casal mesmo. A senhora colocou, a partir de um ano de tentativas é que se deve procurar um especialista? Isso, a partir de um ano. Se a mulher tem mais de 35 anos, a gente até orienta a procurar a partir de 6 meses. Porque a partir de 35 anos começa a cair a taxa, né, de gravidez. A senhora tem um guia para... Eu estou me consultando agora. A senhora tem um guia? Como é esse guia? Um guia. A senhora desenvolveu um guia prático para orientar os casais? A gente tem orientações, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz é definir os fatores de infertilidade, se são masculinos ou femininos, né? Fatores. Então, nós temos exames, né, que são obrigatórios de serem realizados antes que a gente possa propor qualquer guia, né, qualquer sugestão de tratamento. Então, para a mulher, o mais importante é a gente ver como está o trato reprodutivo, como estão as trompas, os ovários, como está o interior do útero. E para o homem, a gente pede o espermograma para avaliar concentração de espermatozoides, a motilidade, a forma dos espermatozoides. E com todos esses exames da mão e mais alguns, né, exames de sangue, exames mais específicos, dependendo de cada caso, a gente consegue orientar. Então, tem casos que a gente só precisa orientar mesmo. Olha, vocês têm que ter relação nesse período, que é um período de maior fertilidade, vocês têm que, né, ter relação nos dias que cercam a ovulação, ou a gente precisa propor uma inseminação, que é quando o sêmen tem algum pequeno problema. A inseminação já é aceita pela nossa sociedade, nossa população em si? Sim, é muito aceita, porque é uma solução, né, de uma dificuldade que o casal... Ninguém conta. Olha, está mudando. Agora com a internet, a gente vê que... Dr. Google? A gente vê que as pessoas querem se ajudar, porque era uma coisa muito velada, né? Porque ter filho era uma coisa que o casal devia resolver sozinho. Não precisa de uma outra pessoa. Mas para que eu vou precisar de uma terceira pessoa para ajudar a gente a ter filho? Então, era um tabu.
as pessoas chegavam no consultório do jeito que você falou, escondido, não queriam ser vistos na sala de espera. Não estou muito fora disso, né? Mas hoje em dia, com a internet, a gente vê que as pessoas buscam informação. Mas imagina, lá. eu estou lá, eu me uso sempre como exemplo, eu estou lá na tua sala de espera, chega algum amigo. Isso acontece. O que você está fazendo aí? Eu não Vizinhos. posso dizer a mesma coisa que você veio fazer. Não, mas Eu é vim frequente. pegar um remédio para dor de cabeça. Só se for uma clínica multidisciplinar, né? Porque Não, tô falando pegar um caso remédio com dor de cabeça, né? Para dor de cabeça Eu com... estou com uma dor de Mas cabeça. assim, quando você vê alguém lá na Como mesma situação que obstetra. você, eu acho que até É é uma reconfortante, empatia, né? porque você vê e Tá fala, na mesma poxa, situação que não a sou minha, só né? eu que tô Você passando também, por velho. isso. Aí, hein? Já temos que conversar sobre. Né? Elas não Isso conhecem não é só homem. eu. Não. Ah, é, né? Bom, É. tem essa diferença básica, né? Mulheres são de Marte, né? Homens são de Vênus. Homem não conta. Não. Precisa hipnotizar um homem para ele contar essas coisas, esses problemas. É que em transe a pessoa não revela nada que ela não queira. Ela não faz nada que é contra a moral dela. Se for contra a moral dele, ele não vai falar, mesmo hipnotizado. Não vai contar? Não conta. Você achou Acho que que fosse não. contar tudo, né? É. Um corintiano roxo, por exemplo, não grita vai Palmeiras hipnotizado. Já Eu já tentou. tentei, já. Isso é o mais Então, surpreendente. é. Né? A hipnose é aceita naturalmente hoje em dia? É, sim. Inclusive, ela é regulamentada pelos conselhos de medicina, psicologia, fisioterapia e odontologia. Ela pode ser usada em todas essas áreas, profissionalmente. Inclusive, tem partos que são feitos só com hipnose. E Sem outros anestesia. procedimentos anestesias. também. E Outros procedimentos. procedimentos? Muitos. Como outros procedimentos? Cirurgia. Cirurgia, porque tem gente que tem alergia Quem vai no anestésico. odonto, anestésico. no dentista. Dentista é muito usado. Porque no dentista tem uma gama ainda maior, porque tem muita gente que tem fobia de dentista. Então, Aqueles ferrinhos infernais. Isso. Aquela motorzinha, aquele barulhinho. Zzz. E o barulho hoje é melhor do que aquele dos Antigamente. tempos do É Enéas. mais suave. inclusive, e por exemplo, em consultório odontológico, você consegue ajudar a pessoa que está na fila de espera e a pessoa que está sendo atendida lá, porque você consegue diminuir sangramento, diminuir salivação, você consegue controlar a dor, anestesiar ela, consegue ter processo de anestesia e analgesia, que é amenizar a dor e fazer ela não sentir dor. A mesma pergunta, quando alguém te procura para um tratamento de hipnose? A minha área de atuação ela é mais voltada para tratamento mesmo, né? Atuação em consultório. Eu trabalho mais focado em ajudar as pessoas com trauma, fobia, problemas psicossomáticos, gagueira, bruxismo, tudo que abrange o psicológico da pessoa. Mas muita gente procura mesmo para vício, fobia e cigarro. Cigarro, muita gente para ajudar a parar de fumar. E... Emagrecer, não tem? Sim, também, Opa. para ajudar a emagrecer. Agora vamos conversar melhor. Para ajudar a emagrecer, porque muita gente, para emagrecer, tem dificuldade de trocar alimentos, de ter animação para fazer exercício, e isso a gente consegue trabalhar muito. E fumar? Fumar parece que as pessoas se recusam. Aí entra o Então, contrário ao meu, o meu conceito de fumar é bom. Fumar não é bom. O fumante até sabe disso, mas ele prefere o mal do cigarro do que sentir o que é que ele sinta quando ele não fuma. E o cigarro ele é um tripé. Ele é um vício psicológico, é um vício fisiológico e é um vício químico. Ele é um tripé. E quando a gente resolve um vício de cigarro, a gente resolve primeiro o problema psicológico, depois a gente vai para o fisiológico, e o químico, por mais incrível que pareça, é o mais leve de todos. Porque, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela associou muitas coisas ao cigarro. Geralmente a pessoa que fuma, ela é uma fuga da realidade, é um companheirismo que ela arrumou com o cigarro. Tem gente que fala que desestressa, mas não é que o cigarro, por exemplo, desestressa. A pessoa está muito nervosa, daí ela para 5 minutos no trabalho para poder fumar. É uma desculpa para ela parar já. Daí ela vai fumar, como que traga um cigarro? Respira fundo. Isso é um processo de meditação que relaxa. É um processo de meditação que relaxa. E o que acaba acontecendo? Ela relaxa por causa disso e associa ao cigarro. E, por exemplo, um fumante que fuma há 10 anos, quantas mil vezes ele já não fez esse processo aqui, ó? Esse processo aqui. Acaba ficando automático. Tem gente que acende um cigarro com outro na boca, porque não percebeu. Porque isso já ficou automático. Ele pegou o vício fisiológico,
tem o químico da nicotina e tem o psicológico, que é isso. Se eu fumar, eu não vou ter que ficar ouvindo minha esposa brigar comigo, eu vou poder parar o meu trabalho, sair desse lugar estressante. Mulheres, por favor, que, nós estamos em minoria aqui hoje. Eu vou poder parar o meu trabalho para poder sair para fumar. Eu não preciso encarar meus problemas, o cigarro me ajuda. E acaba associando tudo isso no cigarro, aí forma esse tripé. E muita gente procura para parar de fumar, mas o primeiro passo é, ela tem que querer. Se ela quiser parar de fumar, conseguimos. E o bom da hipnose é que o processo ele é muito rápido e efetivo. Você fez o gesto aí das pessoas que fumam, né? Levar o cigarro à boca. E o hábito de segurar o cigarro, para a pessoa perder esse outro vício de segurar o cigarro, há como substituir alguém que... Eu não fumo, nunca fumei, mas que fique com a caneta o tempo todo na mão? Tem. Isso é um problema? Só é um problema se a pessoa considerar o problema. Eu não posso falar o que é um problema ou o que não é um problema. A pessoa tem que falar, se for um problema para ela, é um problema. Se não, não. Por exemplo, tem gente que tem medo de altura. E para ela isso não é um problema. Então, não é um problema. Eu não posso julgar que é um problema para ela as coisas da vida dela. E isso a gente tem que ter muita consciência quando a gente trabalha com hipnoterapia, que a gente não pode impor a nossa realidade à realidade das pessoas. Quando a gente começou a conversar agora, a doutora Carla se manifestou que a hipnose ajuda em outras situações, né? Então ela aceita, teoricamente ela aceita o procedimento. Mas e a aceitação de parte de outros especialistas em outras áreas? Como é que vocês, né, que trabalham com isso, enfrentam? Olha, porque não é tão simples assim. Não. E por incrível que pareça, a maior rixa da hipnose, de todos esses setores que eu falei, é com a psicologia. A psicologia ela é o que mais tem, digamos, entre aspas, problemas com a hipnose. Muito menos do que medicina, odontologia, fisioterapia, todos eles andam bem juntos. Mas na psicologia é bem difícil você ver um psicólogo que usa hipnose ou ver um hipnoterapeuta que é psicólogo. Porque dentro da psicologia tem linhas que destoam dentro dela, que tem a humanista, tem a behaviorista, tem a psicanálise. E cada uma tem a sua vertente e na psicologia eles são muito fechados na sua vertente. Como a hipnose é uma vertente que pode agregar todas elas, ou é uma vertente além delas, eles repulsam com uma frequência. Um assunto que nós abordamos há instantes aqui, eu tenho medo de doar sangue. Aí eu posso procurá-lo para saber a causa disso, como eu supero, é isso? Com certeza, com certeza. Estou fazendo um exemplo bem simplista aqui. Sim. Né? Mas tem muita gente que tem fobia de agulha, tem gente que tem fobia de sangue, de ver sangue, tem gente que tem diversas fobias relacionadas a isso, e sim, pode... Qualquer tipo de fobia, qualquer tipo de trauma, tudo que é psicológico, bruxismo, gagueira, se for psicológica, infertilidade, tem casos que são psicológicos, pode ajudar também. Tem casos de casais que eles têm dificuldades no relacionamento, né? Que eles não conseguem ter relações por algum problema psicológico. E às vezes acaba fazendo fertilização, não porque tem um problema, mas porque não conseguem se relacionar. Porque tem dor pélvica, ou algum trauma em relação à sexualidade. Então isso ajuda muito. Até mesmo a falta de confiança. Fala, eu não vou conseguir, um exemplo, um homem pode pensar, não vou conseguir engravidar minha parceira. Ele acaba provocando nele mesmo uma pressão e na hora acaba não rolando. É uma autossugestão que acaba se materializando. Inclusive acontece muito em consultório de doação, de medicação. Já aconteceu inclusive comigo de uma leve sugestão que pode causar, pela autoridade de quem está aplicando, pode causar muito medo na pessoa. Por exemplo, o médico, quando ele fala, isso é só uma picadinha, isso já é uma sugestão que vai sentir alguma coisa. Talvez se você não tivesse falado isso, talvez a pessoa pudesse não sentir nada. Mas você falou, vai ser uma picadinha, você já anunciou para ela que vai ser. Fica esperando a picadinha chegar, né? Mas como é que a gente fala, então? Não avisar esperta. Vou contar até 3. Vou contar até 3. 1, 2. Não, você não precisa falar que a pessoa vai sentir a dor. Uma vez... Não avisa? No olha 3. o passarinho. Uma vez eu fui tomar vacina, a mulher falou, é injeção, aliás. Eu vou te dar essa injeção,
ela dói um pouco, mas logo passa, tá bom? Eu falei, não dói não, dor é psicológica, eu consigo controlar a dor, tá? Ela falou, não, dói sim. Eu falei, não, moça, dor é psicológica. Vou falar isso agora para os pacientes. Olha, você vai tomar uma injeção, mas dor é psicológica. Não vai doer. Parece meus filhos. Só que é melhor não falar em dor. Ó, vou aplicar essa injeção. Bom. Meus filhos adolescentes Surpresa, falavam... Só ficar calado ali, quietinho. Sabe aquela coisa que você fala, põe uma malha que tá frio. Frio é psicológico. Eu queria dar neles, né? Mas tudo bem. O pior que é. José, o que é o Pior que ProSleep? O que é o ProSleep? Então, ProSleep é uma inovação da empresa, porque nós somos pesquisadores de produtos Você é naturais. farmacêutica. Sou farmacêutica, Sim. sou gerente do departamento de pesquisa. E estamos de olho em novidades e sempre envolvendo plantas brasileiras. Né? Esse é o nosso foco. E uma tendência que cresce muito é falar de sono, né? Eu durmo mal, eu tenho insônia, nos consultórios isso é relatado, né? Às vezes o paciente procura um outro tipo de ajuda. Eu quero emagrecer, eu quero me alimentar melhor, aí vai fazer uma anamnese, uma investigação como um todo desse paciente, aí verifica-se que ele tem uma insônia, que a qualidade de vida dele está horrível por causa daquela insônia. Aí o emagrecimento vai ser complicado, vai refletir em tudo, né? Porque a insônia traz doenças a longo prazo. Ela é silenciosa e vai, né, te prejudicando. Então, né, dentro dessa tendência, dessa necessidade que hoje nós temos um mercado, né? A Organização Mundial de Saúde fala que 40% dos brasileiros têm insônia. Então, é um mercado grande, né? Só que a minoria procura tratamento. Acostuma, o organismo se adapta um pouco, isso é ruim, né? Não procura ajuda, vai levando. Um dia dorme, outro não. Acostuma com acordar cansada, de ressaca, e vai levando, é assim mesmo, né? Que incomoda, mas não é aquela coisa também que te incapacita, né? Então, você vai protelando aquele tratamento. Os dados é que apenas dos 40% que tem insônia, 2% procura ajuda. Então, são poucas as pessoas que procuram tratamento de insônia. Então, nós, dentro dessa necessidade, a gente desenvolveu um insumo, uma matéria-prima, né? Que ela não está pronta, ela vai ser feita pela farmácia de manipulação, né? Ela vai ser manipulada diante de uma prescrição, ou de um médico ou de um nutricionista. E é natural, é uma mistura de berries e de fitoterápicos também, tem algumas plantas, para tratamento da insônia. Berries é fruta vermelha. As frutas vermelhas, são várias, e todas elas padronizadas, com princípio ativo, que em conjunto fazem e modulam o sono. Mas não é de mais uma forma fácil, natural. Não vou nem falar no Dr. Google, não é mais fácil eu ir na vizinha, como é que você está dormindo? Não Isso acontece. Mas o que acontece? O que você faz para dormir? Todos É o essa, problema. o que Você vai você pedir para a faz? vizinha o que você faz para dormir, sabe como é, né? Melhor não. Dicas existem, né? Na verdade, o ProSleep, ele é uma mistura, né, de berries e que tem estudos, né? Cada berry tem um estudo, tem uma padronização para tratar a insônia, para modular esse sono. E também a gente fez o estudo, sempre, tudo que nós desenvolvemos, a gente desenvolve e faz parceria com a universidade, normalmente com a USP, com a Unip, para saber a eficácia, medir a eficácia. Isso é importante antes de lançar para o mercado, né? Perfeito. Já a gente conversa mais sobre isso. Um espaço agora para o Dr. Nelson Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Tudo em ordem por aí? Tudo em paz. Dr. Letísio, ainda repercute a história daquele rapaz que foi tatuado na testa, ele estava assaltando lá uma residência, alguma coisa assim, e ele foi tatuado à força. Isso aconteceu aqui no ABC, aqui em São Paulo, não é? E aí todo mundo já esqueceu a parte do assalto. O problema agora é a tatuagem. É possível retirar uma tatuagem, doutor Letísio? Olha, Jacopé, é bem provável que você consiga tirá-la quase que por inteiro. Que provavelmente, se ele fez uma tatuagem, vamos dizer, de uma maneira agressiva, de uma maneira, embora seja um tatuador, a tatuagem, ele deve ter usado uma tinta preta ou uma tinta escura para que você tenha um efeito maior na pele. Então, o que acontece? Tudo isso a gente trabalha com laser. O laser, ele tem ondas específicas. O laser é uma onda eletromagnética. E cada comprimento de onda você tem para atuar numa determinada tipo de cor de tinta. Entende? Por exemplo, se você pega uma tinta preta, uma tinta verde bem escura, uma tinta azul bem escura,
você pode conseguir trabalhar com um laser no comprimento de onda de 1064 nanômetros. Ou seja, ele consegue atravessar a pele e lá e você tem que usar um laser, que é o laser kill switch, ou seja, um laser chaveado que você tem, e você trabalha em nanosegundos. Então, o impacto da luz é tão violento no pigmento de tinta que ele rompe e o fragmento da tinta se torna menor que o melanócito, o macrófago. E o macrófago vai lá, absorve essa tinta. Então, é uma maneira de você tirar a tatuagem. Agora, Zancopé, se você tem tinta amarelo clarinho, branco, essas são mais difíceis, porque você não vai ter um comprimento de onda. A gente trabalha até a luz visível, em torno de 540 nanômetros. Então, você não vai ter uma eficácia do laser nesse tipo de tinta. E também depende muito do tipo de pele e da maneira que foi feita a tatuagem. Porque essas tatuagens, por exemplo, amadoras, que o cara pega uma agulha, enfia numa tinta, enfia e coloca na pele, ele tem comprimentos variáveis. Então, às vezes, ele não tem uma eficácia. Mas você consegue, sim, bastante eficácia com um laser para remoção de tatuagem. Depende da cor da tinta, da profundidade da tinta e o tipo de pele da pessoa. Mas, doutor Letísio, um detalhe com relação a esse caso que a gente citou aqui, né? O rapaz entrou lá e saiu tatuado. Agora, para tirar isso não é da mesma forma. Eu não entro lá no consultório do doutor Letísio e retiro a tatuagem. Tem um tempo, tem um procedimento maior para retirar, doutor Letísio. Com certeza, Zancopé, você está falando perfeitamente, é assim mesmo. Você tem que fazer algumas sessões, entende? Você faz, hoje você consegue destruir um tanto de tinta, você consegue romper um tanto de tinta, daqui um mês, 40 dias você volta, você tem, então às vezes você demora meses para você conseguir chegar no objetivo que você quer. Porque se você se torna muito agressivo, você faz um aquecimento tão violento na pele que você queima a pele, então você corre o risco de ter uma cicatriz no local da tatuagem. Aí você não quer, você quer que a pele fique o mais normal possível. Porém, o restitutio ad integrum, ou seja, voltar a pele exatamente o que era no local da tatuagem, isso é quase que impossível. Sempre vai ficar uma sombrinha de tatuagem, sempre vai ficar algum resquício, você vai ficar. Doutor Letísio, um último item aí que eu gostaria de esclarecer. Aí eu faço essa remoção de tatuagem. Tem algum procedimento, algum impedimento, por exemplo, agora nós estamos no inverno, mas eu pergunto sempre para o senhor, eu quero ir à praia, retiro a tatuagem e posso tentar me bronzear normalmente? Com certeza. Depois do tratamento você pode se bronzear. O que você não pode se bronzear é antes do tratamento ou durante o tratamento. Porque o que acontece? Você quando se expõe ao sol, o sol estimula o melanócito solta a melanina na pele, por isso que a gente fica bronzeadinho. Então ele solta a melanina para que proteja a pele da luz do sol, para que a luz não penetre, que o raio, principalmente ultravioleta, não penetre na pele e lese os órgãos internos. Então você tem um atapetamento de melanina que faz uma proteção da pele. Porém, isso é uma tatuagem nossa. E o laser vai entender que essa pele com melanina em excesso é um que ele vai ter que tratar. Então, o que acontece? Você pode queimar a pele do paciente, porque ele vai agredir. A luz do laser tem que atravessar o epiderma, o derma, uma parte, e atingir o target, ou seja, atingir o alvo. E você faz a curva da oxemoglobina. Cada comprimento de onda tem isso. Então, na pele bronzeada, você não pode tratar vaso, você não pode tratar mancha, não pode tratar uma série de coisas, porque você tem o risco de lesar a pele com o próprio laser. Ok, doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos aí. Para todos nós. Conosco hoje a ginecologista obstetra, doutora Carla Iaconelli, a escritora, educadora, ela é criadora do movimento Eu Dou Sangue, né, deste Junho Vermelho, o hipnólogo Rafael Carvalho e a farmacêutica Josete Jimenez, que nós estávamos conversando sobre o ProSlip. Tem vários tipos, é isso? Depende do
do meu sono, depende do... ProSleep não é? é um só. Não uma não é do matéria-prima meu sono, não é só. da falta do meu sono, né? Aí sim, o médico ou nutricionista faz uma amnese para ajustar a dose, no máximo algo assim, né? Porque a dosagem varia um pouquinho, tem um intervalo. E aí, de acordo com o grau da sua insônia, com o perfil da sua insônia, começa com uma dosagem mais baixa, ou intermediária, ou na máxima sugerida pelo estudo. Mas aí eu vou no Rafael, ele consegue restabelecer o meu sono através da hipnose ou não? Consigo ajudar, assim, em caso de insônia, na questão psicológica. Ajudar é ótimo. É, porque é uma ajuda, porque precisa mais do paciente do que meu. Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Ou seja, para a pessoa ser hipnotizada, ela precisa querer ser hipnotizada. Eu sou como se fosse um GPS. Eu guio ela, o caminho, para levar ela ao transe. Ela segue se ela quiser. Então, por isso eu falo que eu ajudo, porque é um processo em conjunto. Tem alguém que não aceita ser hipnotizado? Se ela não quiser, ela não vai ser. Se ela quer ser hipnotizada, ela vai ser. Ela aceita, vai lá pacificamente conversar com o senhor, ela está aceitando ser hipnotizada, é isso? Isso, se eu falo, você quer ser hipnotizada? Ela fala sim, pronto. Aí no caso você disse que é possível também emagrecer. Ajudar no processo de emagrecimento. Emagrecer, né? Por exemplo, o que ela precisa fazer para emagrecer? Ah, eu preciso comer mais frutas. Ah, eu preciso fazer mais exercício. Aí é o nutricionista que precisa falar para ela o que ela precisa, né? Para emagrecer tem que trabalhar sempre junto com o nutricionista. Aí ela vai me procurar para quê? Ah, eu não consigo parar de comer chocolate. Ah, eu quero ter mais vontade de comer verdura. Ah, eu quero ter mais ânimo para ir à academia. Aí a gente consegue trabalhar nisso. Eu quero não gostar de pizza. Tá vendo? Ó, esse é o erro clássico. E é muito melhor focar no que você quer, não no que você não quer. Como é que é? É muito mais fácil focar no que você quer do que no que você não quer. Porque o cérebro ele não interpreta o não. Por exemplo, se eu falo para uma pessoa, não pensa no elefante rosa. Ela pensou Já era. Porque o cérebro não entende o não. O que é o não? O cérebro é aquela criança birrenta. Você fala, não quero ouvir mais nem o piu. Ele vai falar, piu? É isso que você não quer ouvir? O cérebro é assim. Não pensa no elefante rosa, ele primeiro precisa projetar o elefante rosa para pensar, isso que eu não posso pensar. Então é muito melhor você focar no que você quer. O que você quer. Ah, eu não quero comer pizza? Não. O que você quer? Ah, eu quero comer mais verdura. Ah, sábado à noite eu quero ter vontade de comer uma tapioca. Uau. Exagerou. Eu quero comer um pepino. Exagerou agora, hein? Comer tapioca sábado à noite. Que vontade de comer um chuchu. Mas quando a doutora Carla se referiu a uma injeção, e você disse, ela perguntou, como eu faço então? O que eu digo? Eu não digo sobre a dor. Porque, como eu disse, cada pessoa tem uma interpretação das coisas de um jeito. Eu falando pra você, você vai sentir só uma picadinha. Uma picadinha, na interpretação dela, pode ser uma dor muito grande. Ou você falando, vai doer um pouco. Não tem como você mensurar a dor e não tem como você saber o que é um pouco pra pessoa. Incômodo. Vou causar um incômodo. Mas você vai levar para o mesmo lugar, só que em um lugar menor. Mas incômodo é menos ruim. Mas é interessante. Você vai sentir um incômodo quando eu aplico a injeção. Seria isso? Porque eu acho que tem uma relação de confiança. Você falar alguma coisa para o que vai acontecer, também eu acho que tem uma certa... É positivo, né? É complicado você falar, não vai doer nada, e aí dói. Ainda mais pensa com criança. Se você, ela tem uma confiança no que você falou, então uma coisa... Tem algumas perguntas que estão chegando, registrando que a deputada Renata Abreu, deputada federal, ela participou do programa nesta semana, segunda-feira, está mandando um abraço, está compartilhando o programa de hoje. Grato, viu, Renata? Jaime do Jardim Bom Filhole, doutora Carla, uso constante da pílula do dia seguinte pode causar danos ao aparelho reprodutor? A pílula do dia seguinte é um medicamento de urgência. Tá? Não é para ser usado assim... Vou acrescentar no Jaime, sempre. Ela existe? A pílula do dia seguinte? Existe. Você compra na farmácia. Sim. Mas não é para ser usado assim, ter o costume de usar a pílula do dia seguinte. Isso pode causar irregularidades no ciclo menstrual da mulher, pode causar alterações, sangramentos. Não é para ser utilizado como método contraceptivo. Ela é para ser utilizado caso os outros métodos falhem. Então, não é aconselhado que se use sempre, porque pode sim trazer prejuízos para a mulher. Consequências maiores, piores, né? Debbie Arones, Leonardo das Perdizes,
a sua opinião sobre o projeto que prevê a obrigatoriedade de doação de sangue periódica. Bom, já só a obrigatoriedade de doação de sangue já encerra a pergunta. Obrigatoriedade é uma coisa muito complicada, né? Ainda mais quando você está falando de um gesto que depende de uma série de condições do próprio doador. Então, existem casos, por exemplo, de juízes bem intencionados que resolveram aplicar penas alternativas de doação de sangue. Mas, escuta, se o cara não pode ser doador, então o que adianta você dar uma pena alternativa para ele doar sangue? Então, a palavra obrigatoriedade não pode estar envolvida nessa equação, realmente não. A gente tem que doar quando a gente está bem fisicamente, né? Quando a gente está saudável e quando a gente responde a todos os requisitos envolvidos na doação. Antes que eu faça a pergunta da Marina para o Rafael, sobre o Junho Vermelho, existem ações sendo desenvolvidas para o Junho Vermelho? Eu dou sangue. Então, nós vamos fazer agora, nessa sexta-feira, uma coisa interessante isso que você está perguntando. Porque realmente a gente está falando para as pessoas, doem sangue, doem sangue. Quando você vai conversar com as pessoas e perguntar, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Não sei. Então, o que a gente planejou? A gente, em parceria com o SENAC, na unidade Tiradentes, que tem um curso de formação em técnicos em hemoterapia, nós vamos oferecer esse serviço para a população. Venham descobrir qual é o seu tipo sanguíneo. Então, você que não sabe o seu tipo, você que quer descobrir, sexta-feira, dia 23, das 8 da manhã ao meio-dia, na Avenida Tiradentes, no SENAC Tiradentes, a gente vai estar oferecendo esse serviço para o público mesmo. Não é a doação, é só... Não é a doação, tipo conhecer a sua tipagem sanguínea e o seu RH. Porque além do tipo sanguíneo, que a gente tem os principais, que é A, B, O, né? Então tem o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. E tem os fatores de RH, negativos ou positivos. Então, é importante as pessoas saberem qual é o seu tipo sanguíneo. Então, você que não sabe, você que quer saber e está por ali por perto, sexta-feira pode fazer gratuitamente nessa ação em parceria do Movimento Eu Dou Sangue e do SENAC. É comum que as pessoas não saibam? Muito comum, muito comum. É uma coisa tão distante da gente que... É comum, eu pergunto para todos os pacientes, qual é o seu tipo sanguíneo? Uma boa parcela não sabe. Não sabe. Eu não sei. Vou me acusar, eu não sei. Sexta-feira, lá no SENAC, Tiradentes. Tem algum dia que vocês fazem tipo mutirão de doação de sangue, uma campanha? Não, mutirão. Final de semana? Não, mutirão é uma coisa que a gente não faz, principalmente porque sangue é uma coisa que... Sabe aquele ditado bem caipira? Eu quero que pingue, mas não farte? Né? Então, sangue é assim, tem que ter sempre, mas não pode faltar. Então, não adianta a gente vamos levar 3 milhões de pessoas para doar sangue. Não, porque sangue é um produto que precisa ser processado, ele tem um prazo de validade, a partir da bolsa de sangue se retira vários hemocomponentes, enfim. Então, a gente precisa que as pessoas criem o hábito e façam doações de forma regular e permanente, para que a gente tenha sempre um estoque de sangue que seja, como se diz, confortável para as coisas que a população precisa. Você imagina que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Saúde lançou agora o mutirão, Corujão da Cirurgia. Corujão da Saúde. Da cirurgia. Sim. Eles pretendem fazer 68 mil cirurgias no próximo ano e meio. Imagina a gente ter esse volume de cirurgias acontecendo e os estoques de sangue desabastecidos. Quer dizer, não pode ser. Isso tem que estar... além do que, a gente nunca espera que aconteça alguma tragédia, Deus me livre. Mas, se acontecer, onde você vai buscar sangue? Rafael, Mariana de São Bernardo, todas as pessoas são hipnotizáveis? Sim, Mariana. Todas as pessoas são hipnotizáveis desde que elas queiram. Basta a pessoa querer, ela é hipnotizável. A menos que ela tenha alguma deficiência mental. Aí pode ser que ela não seja hipnotizada. Mas todas as pessoas são hipnotizáveis, basta querer. Tem que querer. Tem que querer. É a premissa principal. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Se eu não quiser, você não me hipnotiza. Não. É assim que funciona. Assim que funciona. Mas eu posso ser hipnotizado. Pode. Esse é o detalhe. Josete Adriano de Santos.
Há informação sobre quantos farmacêuticos são formados por ano no Brasil? Olha, são muitos. É muito mesmo. Tanto que eu sou formada em Minas, né, pela Federal de Juiz de Fora, mas assim, isso a gente percebe por região. Aqui em São Paulo, por exemplo, o CRF, né, que é o nosso cadastro, aqui já está muito alto o número, né, varia bastante de estado por estado. E muita universidade particular, foi facilitado muito, então a formação acadêmica está com um número bem alto. Não sei falar exatamente, mas sim. Deb, o Marcos de Pinheiros, aliás, ele repete aqui a pergunta que nós já fizemos referência a isso, porque o brasileiro é tão refratário à doação de sangue? Olha, Marcos, eu acho que é justamente porque a gente não tem grandes eventos traumáticos envolvendo a nossa população. Imagina que, Deus me livre, nós tenhamos aí um evento de desabamentos ou terremotos ou coisas ou o ataque terrorista, Deus me livre. Isso mobiliza a população, sensibiliza as pessoas a se prontificarem a fazer doações de sangue. Mas a gente espera, só que ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, a gente não tem todas essas coisas não, mas a gente tem aí uma guerra urbana acontecendo de forma permanente, a gente tem a violência urbana, a gente tem os inúmeros acidentes de trânsito, mas isso não entra na nossa conta, não entra na nossa contabilidade. Além do que, a gente tem mais de 80 tipos diferentes de patologias ou de situações em que a transfusão de sangue é fundamental, né? Seja no caso de um paciente de câncer, de pacientes de cânceres hematológicos, ou mesmo aqueles pacientes que não têm um câncer no sangue, mas eles passam por uma quimioterapias e precisam da transfusão de sangue para melhorar o seu quadro geral. Então, existem muitas... e a gente tem, olha, não posso deixar de falar disso, a gente tem os anêmicos falciformes, né, é uma população essencialmente negra, que tem essa patologia onde as hemácias, elas mudam de formato, elas ficam parecendo, em vez de parecer uma bolinha, ela fica parecendo uma foice, é uma condição congênita, a pessoa nasce com isso, né? E é uma condição muito dolorosa, né? E essas pessoas precisam de transfusões de sangue constantes. Então, existem muitas situações em que a transfusão de sangue é a única forma de dar um conforto, ou de dar uma melhora no quadro, ou de salvar a vida daquela pessoa. Quando eu vou fazer uma doação de sangue, há um exame prévio do sangue para que eu possa fazer a doação? Então, se faz uma verificação do índice de anemia, para ver se a pessoa não está anêmica, se faz se verifica a temperatura, essas coisas todas, se faz esse questionário anterior, e depois da doação o sangue passa por um processo aí é um hemograma mais completo? Sim, se faz uma série de exames para verificar aquela amostra, se ela realmente está livre de qualquer doenças infecto-contagiosas. No entanto, né, existe uma janela imunológica. Então, se uma pessoa foi infectada ontem e vai doar sangue amanhã, os testes não vão perceber algum agente... Alguma normalidade. Exatamente. E aí acontecem casos, já aconteciam com muito mais frequência, hoje os índices são menores, mas acontecem casos de um paciente que já está debilitado, né? Que já está imunodeprimido, e ele recebe um sangue que não está com uma qualidade adequada. O que acontece? Ele acaba pegando uma hepatite C, ou, enfim, uma série de coisas que a gente tem que saber lidar com isso. Né? Doutora Carla Iaconelli, o Bruno da Moca pergunta se é possível casais homofóbicos terem um filho biológico. Não, homoafetivos. Homofóbicos. Desculpa. Olha, eu preciso de um oculista na mesa. Calmo. Faltou a fita. Vou repetir a pergunta. O Bruno pergunta se é possível casais homoafetivos, né, ter um filho biológico. É exatamente o contrário. Né? Sim, Bruno. Felizmente, sim, os casais homoafetivos podem ter filhos. No caso de casal homoafetivo formado por mulheres, elas podem
uma ser quem vai dar os óvulos e a outra pode gerar o bebê em sua barriga, né? Então, a gente pode, sim, fazer com que as duas participem desse processo. Da concepção. Da concepção. E é muito legal. A gente só tem que avaliar, né? Fazer uma avaliação médica para ver se ela tem condições de engravidar, como a gente faz em todas as pacientes, né? Homoafetivas ou não. E elas têm que definir, né, o que elas querem, qual quer engravidar, qual quer doar óvulos, se as duas têm condições de produzirem óvulos, enfim. No caso dos homens, eles podem ter um filho biológico, mas eles vão depender de um óvulo doado por uma anônima, tá? Essa doadora não pode ser nem da família, nem ser uma amiga. Tem que ser anônima, assim como nos casos de casais heterossexuais também. O doador é sempre anônimo. Então, eles dependem de uma doadora de óvulo. O óvulo vai ser inseminado com sêmen de um ou de outro, tá? E eles também dependem de uma barriga de aluguel, que aí sim pode ser da família de um dos dois, pode ser a mãe, a irmã, alguém da família, ou se não for nenhum parente próximo, pode ser uma amiga, desde que o Conselho Federal de Medicina autorize. Eles precisam passar por uma avaliação psicológica. Não é tão simples assim. Mas precisa é possível. É possível, mas precisa de uma autorização. Precisa porque essa pessoa que vai ser vamos dizer, que vai gestar, ela precisa ter condições para isso, né? Perfeito. E não pode ser pago, né? Não pode ser pago. Claro que o processo de reprodução humana é pago porque existe uma estrutura, né? Então, são embriologistas que vão trabalhar, tem o laboratório, tem a equipe médica, os exames que são realizados, isso é pago. Mas não é pago, você não pode pagar uma pessoa para doar aquele óvulo. A pessoa que doa não recebe nada. Josete, Marta de Santana, complexos vitamínicos vendidos livremente nas farmácias podem causar efeitos colaterais? O que acontece é que as vitaminas e minerais têm um limite, né, para o organismo absorver. A mais, muitas do excesso vão ser eliminadas sem causar nenhum efeitos colaterais, mas algumas podem causar alguma superdosagem e pode trazer algum prejuízo. Então, é importante verificar, assim, a necessidade antes de ingerir. Como é que eu tenho acesso ao ProSlip? Você disse agora há pouco, médico... Sim. O ProSlip está disponível em todas as farmácias de manipulação de todo o Brasil. Né, porque ela é manipulada, né, pela farmácia. Ela não está, o ProSlip não está pronto, é uma matéria-prima. Não é esse polivitamínico que é vendido livremente nas farmácias. Não, ele é matéria-prima, ele não está pronto. Então, mediante uma prescrição de um nutricionista ou de um médico, ProSlip, tantas cápsulas, aí eu sim tenho a farmácia... que pedir a um médico, a um nutricionista... um médico ou um nutricionista tem que ver a necessidade e encaixar. ProSlip é uma opção para a sua insônia. Vamos E funciona para fibromialgia também? Porque pacientes de fibromialgia têm dificuldades de sono. Não chega a ser uma insônia. Quando já existe uma doença de base, aí já muda ali o grau da eficácia. Ele vai contribuir, né? Se não existe nenhuma doença de base pré-existente, o estudo nós fizemos na USP, com a Unip também, comparado com o Zolpidem, que é um hipnótico aí do mercado, que retarda o tempo de latência do sono. Porque um dos sintomas de quem tem insônia é ele fica ali virando na cama, né, umas 2, 3 horas antes de dormir e não pega no sono. É um sintoma de insônia. Então, o que ele faz? O ProSlip, assim como o Zolpidem, ele retardou o tempo de latência. Então, normalmente, é tomado 1 hora antes o ProSlip. Quero dormir às 22 horas, né? Às 21 você toma o ProSlip e você vai vendo ali naquela 1 hora antes que dá um relaxamento e você adormece. Depois você só conta no outro dia que dormiu. E é natural, totalmente natural. É um relaxamento e você adormece. Ai, delícia. De forma Rafael, natural. Jorge de Itaquera pergunta qual a formação necessária para se tornar um hipnólogo. Boa pergunta, Jorge. Então, hoje, no Brasil, para você ser um hipnólogo, não existe uma formação necessária. Não existe um conselho que regulamente você como hipnólogo ou não, então não existe uma formação. Mas é muito importante você ter formação na área específica que você quer atuar da hipnose. Eu, por exemplo, em hipnose clínica, eu tenho 5 formações nacionais e 4 internacionais só em hipnose clínica, que é
Mas como não tem um órgão que regulamenta, não tem uma formação que você tem que ter. Você deve ter formação, mas não tem uma específica que você tem que ter. Mas qual a tua, Ele faz o curso do quê? formação? Então, De- Por favor, faça a pergunta. A Não, curiosidade é de todos básico, nós. não é? Inicial. Onde eu vou procurar um curso de hipnólogo? Então, no Brasil hoje tem bastante curso de hipnose voltado para o que você quer mesmo. Você tem que procurar, por exemplo, tem curso que é voltado só para hipnose de entretenimento. Tem cursos voltados para hipnose clínica, que são os que eu fiz. Eu já fiz, por exemplo, curso voltado para controle da dor, já fiz curso voltado para fobia, já fiz curso voltado para tabagismo, para parar de fumar, e já fiz cursos de hipnose clínica em modo geral. Quem dá esses cursos, por exemplo? É uma faculdade? É ligado ao... Não, são instituições. Instituições? Isso, institutos. Interessante. Rafael, tem um site que eu possa localizar, inclusive o quê? Diga. Inclusive tem um instituto que eu tenho curso, que é a Omni, ela é internacional também, foi o primeiro instituto do mundo a conseguir a certificação ISO 9001 em um protocolo de hipnoterapia. Tem algum site, algum endereço que se localize o Rafael rapidamente? Sim, Rafael Carvalho. www.hipnotizando.com.br www.hipnotizando.com.br Josete Jimenez tem um endereço que se chegue fácil ao ProSleep? Sim, existe um hot site do produto, né? Que é www.prosleep.com.br. Deb Arones, repete pra gente O nosso site é www.eudousangue.com.br e a gente está também no Facebook /eudousangue, no Instagram, enfim, nas redes E sociais. essa ação que vocês promovem, depois é sexta-feira, Sexta-feira, né? sexta-feira. Onde será? Que No hora Senac será? Tiradentes, na Avenida Tiradentes, das 8 da manhã ao meio-dia. É só eu chegar lá e dizer Só que quero chegar saber. lá no saguão mesmo, já vai estar a equipe de alunos e professores para receber as pessoas, fazer o teste na hora. É só uma picadinha no dedo. Não vou falar que não dói. Doutora Carla Iaconelli, é um endereço, um site que se localize a doutora Carla rapidamente? Sim, o meu site é www.carlaiaconelli.com.br. O meu Instagram é @doutora.carlaiaconelli. Agradeço a doutora Carla Iaconelli, a Josete Jimenez, a Debbie Arones e também o Rafael Carvalho, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.